Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração, e o Senhor vai falar conosco nesta noite. O Senhor quer nos ensinar, irmãos, hoje. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre este assunto, e nós, como cristãos, nós temos que ter uma consciência, nós temos que ter um entendimento sobre este assunto que nós vamos tratar esta noite. Eu vou falar sobre os 3 combates do cristão. Todo cristão, irmãos, tem que ter um entendimento que ele vai enfrentar 3 guerras, 3 duelos, 3 confrontos na sua jornada aqui na terra. Não tem como, irmãos, não tem como levantar a bandeirinha branca, não tem como se omitir a isso, não tem como se desistir a isso. É lógico, independente se eu tenho 0, 1 ano de vida e como 100 anos, eu como um cristão, eu tenho que lutar até o fim. Nós vemos dentro da Bíblia, irmãos, pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Então, na nossa jornada como cristão, nós temos que começar bem e ir até o fim nessa jornada, nesta caminhada, nesta vida passageira. Esta vida vai passar, irmãos. Ninguém aqui vai ficar para sempre. A eternidade é depois desta vida. E o que vai determinar a eternidade é o que nós fizermos aqui nesta vida. Vai determinar tudo. Eu já falei isso muito em velório. Quando a pessoa está ali no caixão e vai ser sepultada, é a sementinha que vai ser enterrada e que vai dar fruto na eternidade. Ou fruto de vida eterna ou fruto de morte eterna. Mas, pastor, quais são esses 3 combates, essas 3 guerras, esses 3 duelos que todo cristão tem que ter a consciência, o entendimento que nós vamos enfrentar na nossa caminhada cristã? Primeiro combate, a primeira luta que eu e você vamos enfrentar, que é o nosso maior inimigo, a Bíblia chama de carne. Abre lá comigo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Na NVI diz vida no Espírito, na Revista Corrigida diz as obras da carne e os frutos do Espírito. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esses estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo desta lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, existem outras coisas. A carne não produz só isso. Naturalmente, a nossa carne vive dessa forma, irmão, sem esforço nenhum. Uma criança, você não ensina ela a mentir. A nossa carne, como diz aí o ditado popular, quer sombra e água fresca. A nossa carne quer tudo aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus. É a nossa natureza carnal, irmãos. É a natureza, a mesma natureza que Adão e Eva foram confrontados e caíram. A nossa natureza é carnal, é uma natureza de pecado. Não existe cristão, discípulo de Jesus, que não tenha a natureza da carne confrontando ele todos os dias. Às vezes Deus fala para você jejuar, você fala, não, é o diabo que está falando. Não é possível que seja Deus, porque a nossa carne não quer. Mas o Espírito Santo, ele vai ministrar as nossas vidas para a gente enfrentar o inimigo. Como diz aqui, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Para a gente vencer essa natureza só pelo Espírito Santo, meus irmãos. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Existe uma natureza na vida de todo homem que a Bíblia chama de carne. E esta natureza que a Bíblia chama de carne, ela dá um nome. O escritor de Romanos, Paulo, ele diz carne do pecado. Olha lá, Romanos capítulo 8. Então existe uma natureza que luta contra o espírito luta contra ela, e um se opõe ao outro para a gente não fazer o que a gente quer. E a Bíblia chama essa natureza de carne. Mas Paulo dá um nome aqui, ó.
Romanos capítulo 8, verso de número 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho. Olha só, Jesus teve que vir para derrotar essa carne, porque a lei não foi capaz. Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança da carne do pecado, ou do homem pecador, como oferta pelo pecado. Olha só, a Bíblia chama de carne do pecado. Ou seja, tem uma natureza que a Bíblia chama de carne, só que o escritor aos Hebreus chama ela de carne do pecado, ou seja, esta natureza, ela tem a força do pecado nela. Quando eu me inclino para essa natureza, quando eu vivo para essa natureza, qual que é a força que essa natureza tem? O pecado. Vamos continuar aqui, ó. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha só, quem vive para o desejo da carne, porque ela inflama, porque ela guia, porque a carne tem um desejo fortíssimo, irmãos. Se nós nos entregarmos a ela, nós vamos ter uma natureza terrível, entregue ao pecado, às coisas impuras, impróprias de uma vida cristã, né? Fora de todo o pudor, de toda a justiça, de toda a santidade, mas entregue à promiscuidade, entregue à pornografia, à prostituição, à natureza terrível, irmão. Olha lá, então, quem vive de acordo com essa carne do pecado, ele tem uma mentalidade de carne e vai fazer o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. O pastor vive contando essa história. Você tem ali a opção de alimentar o lobo ou de alimentar uma pomba. Se todo dia você alimentar o lobo, o que vai acontecer com a pomba? A pomba vai morrer, porque você só alimenta o lobo. E aí o lobo vai ter o controle na tua vida. Se você alimentar todo dia a pomba e esquecer do lobo, o que vai acontecer? A pomba vai ficar forte. A pomba ali vai ter vigor. Então são duas naturezas dentro de você. Tem o lobo e tem a pomba. Quem você está alimentando? Quem você alimentar, para quem você viver, vai ser a força da sua vida. A pomba representa o Espírito Santo. O lobo representa a carne. Então, meus irmãos, a decisão está nas nossas mãos. Nós vamos escolher a quem nós vamos se inclinar. Olha lá, verso de número 6. A mentalidade da carne é morte. Então, se eu tiver a vida voltada, se eu tiver a mentalidade de andar segundo a carne, eu vou ter a mentalidade da carne. Se eu viver segundo o Espírito, eu tenho a mentalidade do Espírito. E aí no verso 6, Paulo fala, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Irmãos, as pessoas pensam que ter vida é curtir, é aproveitar, é se prostituir, é beber. As pessoas estão no caminho da morte, irmãos. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. O único caminho de vida se chama Jesus Cristo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. E o caminho de Jesus é o caminho do Espírito. Jesus, ele renunciou à carne, ele jejuou, ele renunciou às suas vontades para fazer a vontade do Pai, a vontade do Espírito. Quem anda segundo a carne tem a mente da carne, a mentalidade da carne é morte. Quem anda segundo o Espírito tem a mentalidade do Espírito. Aí tem vida e paz. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não pode submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmão, se você faz tudo que a sua natureza quer, sua natureza quer comer de tudo, tá com a barriga cheia, você quer comer. Sua natureza não quer orar, mas quer ficar virada à noite assistindo série, filmes. Não lê a Bíblia, não vai numa vigília. Faz tudo que a carne quer. Eu tô cansado, eu tô desanimado, Meu irmão, a carne a gente não pode agradar ela, porque se você agradar ela, você vai se tornar com uma mentalidade inimiga de Deus, uma mentalidade de morte, uma mentalidade que não honra a Deus. Veja, a mentalidade da carne é morte, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, a mentalidade da carne não agrada a Deus. A carne é o nosso pior inimigo, a nossa natureza é contra a lei de Deus, irmãos. Veja, teve que vir Jesus quebrar essa natureza, destruir a força da carne.
Em nome de Jesus, povo de Deus. Verso 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem como ela vencer essa natureza inimiga de Deus, que não agrada a Deus, que tem a mentalidade carnal. A pessoa ela só vai vencer se ela tiver o Espírito Santo na vida dela. E para ela ter o Espírito Santo na vida dela, ela tem que ter uma vida com Deus, irmãos. Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O Espírito Santo ele mora dentro de uma vida que vive para Jesus, que confessou Jesus. O Espírito Santo, ele adorna, ele limpa o nosso interior quando nós vivemos para Jesus. Quando você desce as águas do batismo, você está ali, ó, sepultando a carne, sepultando a força da sua natureza. Você está matando o homem carnal, a força dele, para você ter o poder da escolha e da decisão de andar no Espírito e não andar na carne. E aí, você vai se inclinar para as coisas de Deus ou vai se inclinar para as coisas da carne? Pastor, como que eu venço a carne? Nós já falamos aqui, ó. Primeiro lugar, andar no Espírito. Buscar as coisas do Espírito. Se alimentar das coisas do Espírito. Para você ter uma natureza espiritual forte para vencer a carne. Olha lá, Gálatas capítulo 5. Abre lá comigo. Gálatas capítulo 5, nós lemos lá o texto do verso 16, que ele fala que a carne luta com o espírito, que ele faz tudo contra a lei de Deus, que tem uma natureza cheia de impureza, de ciúme, de bebedeira, de orgia, de pornografia, de prostituição. A carne por si só ela produz esse fruto. Já faz essa obra, né? Não fruto, obra. A obra da carne se manifesta sozinho, irmãos. A obra da carne está lá. Porque ela quer tudo que não é da lei de Deus, sujeita à glória de Deus. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, quem é de Jesus crucifica a carne. Põe a carne lá na cruz. O que é pôr a carne na cruz? É renunciar à carne, é mortificar a carne. Paulo fala, se a gente mortificar as obras da carne, nós vamos viver. Está lá em Colossenses 3. Quando você mortifica a sua natureza, você vive. Irmãos, a gente tem que mortificar a carne. E só tem um jeito de mortificar a carne, é o jejum. Não tem como. Olha lá, Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganâncias, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver neles. Mas agora, abandonem estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram dos velhos homens com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Você é uma nova criatura. Se você entregou a vida para Jesus, você é batizado, você sepultou o velho homem e se revestiu do novo homem, de uma natureza cheia do Espírito Santo. E por isso você pode vencer a carne, renunciar à carne, mortificar a carne. Sabe o que é alimentar a pombinha? É jejuar, é buscar a Deus, é dizer não para os seus desejos. É dizer não para o pecado que quer dominar você. Pode ser que você seja escravo do sexo. Quantos jovens escravos do sexo, irmãos, estão na igreja, vão para os cultos, mas estão entregues ao pecado. Meu irmão, quantas pessoas entregam à pornografia? Porque é a carne dominando a sua natureza, a mentalidade carnal. E isso está dominando você, está fazendo você ser inimigo de Deus, está fazendo você não agradar a Deus, está fazendo você ter uma mentalidade com os desejos que desonram e desagradam a Deus. É tempo agora de se revestir dessa natureza e falar: Espírito Santo, me ajuda, porque eu decidi por Jesus, eu desci aquelas águas, eu estou fraquejando, então eu vou jejuar. Quando você jejua, Davi ele fala: humilhava a minha alma com o jejum. Você humilha essa natureza, é como você dominar um leão. Sabe quando você está ali, tem o treinador de leão que ele está ali domando um leão? Que ele pega o chicote, a cadeira ali, ele está dominando o leão. Jejuar é você dominar este lobo, dominar este leão que se chama carne, que quer destruir o teu relacionamento com Jesus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer ter amizade com Deus? Viva no Espírito. Quer agradar a Deus? Viva no Espírito. Quer vencer a natureza carnal? Viva no Espírito, em nome de Jesus. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 9, para eu encerrar aqui e continuar. 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 24.
1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Amém? Diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter preparado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, ele está falando, se um atleta, ele tem um objetivo, um alvo de participar de uma competição para ganhar, e ele tem esse objetivo, e ele se submete a treinamentos, a questões para ele se preparar. Imagina nós, a gente tem que se preparar para ir para o céu, irmãos. A gente tem que se preparar para ir até o fim. Lembra que eu falei? Não só começar bem, mas terminar bem. Então todo dia eu estou num treinamento, eu estou me preparando porque eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio da soberana vocação e eu vou esmurrar esse corpo, eu vou fazer ele escravo. Para quê? Para eu ir até o fim nessa maratona, nessa jornada cristã e eu não ser reprovado, mas eu ser o vencedor em nome de Jesus. É tempo de vencer a carne, é tempo de mortificar a carne, é tempo de a natureza espiritual ser plena em nós, irmãos. É tempo de habitar em nós uma vida no espírito, em nome de Jesus. Vença a carne, vença os desejos carnais e seja pleno na presença de Deus em nome de Jesus. Esse é o primeiro combate, é a primeira guerra, o primeiro duelo de todo cristão, lutar contra a sua carne, a sua natureza carnal de pecado, o nosso maior inimigo.